Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. Quero falar sobre a representação do elenco no dia de ontem, tem novidades, você vai saber mais 3 jogadores que acabaram testando positivo, tem jogador que ia ser emprestado e agora vai ser testado. Quero falar também sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos bateu a Ferroviária ontem por 2-0 e foi primeiro do seu grupo, tem jogador se destacando e que o Carille vai chamar rapidamente. Vou citar 4 jogadores que estão na mira do Fábio Carille. Tem também o Moraes, que não é mais jogador do Santos Futebol Clube e tem o interesse do Santos pelo zagueiro Maicon, zagueiro do Cruzeiro de 33 anos. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos se reapresentou no dia de ontem no CT Repelé com muitas novidades, né? Primeiro, uma grande mudança, uma reestruturação no departamento médico. O Santos que realmente está fazendo uma grande reformulação interna, isso já era esperado, até porque o departamento médico, o ano passado, gerou muitas polêmicas, né? Então essa é uma das grandes novidades, uma baita de uma reestruturação comandada pela diretoria do Peixe, no DM, e também no elenco profissional. Ontem, nos testes, mais 3 jogadores acabaram testando positivo. Luiz Felipe, Sandri e também o garotinho Ângelo. Portanto, eles foram afastados imediatamente após serem testados positivos. Em contrapartida, Vinícius Anocelo, que havia testado positivo, ontem testou negativo e fez realmente o treinamento normal, né? O Santos que vai passar por exames durante o dia de hoje, algumas rotinas importantes para início da pré-temporada. Lembrando que seguem afastados após testarem positivo também o jogador Sanches, o Léo Batistão e o Marinho, que ontem não se reapresentaram, estão afastados até realmente estarem recuperados em 100%. O Santos ontem acabou alguns jogadores não se reapresentando, estava previsto apenas para o dia 17, como o caso do Rodrigão, do Guilherme Nunes e também do Daniel Guedes. Porém, o Daniel Guedes foi chamado às pressas e realmente vai ter uma oportunidade do treinador Fábio Carille. Portanto, o Daniel Guedes, lateral direito, que esteve emprestado ao Fortaleza, vai ter uma oportunidade com o Carille, vai treinar com o time principal e, se realmente for bem, pode compor o elenco em 2022. O mesmo acontece também com o jogador Alanzinho, né? O jogador Alanzinho que voltou de empréstimo junto ao Guarani e também o Thailson, né? O Thailson também vai treinar junto com o elenco principal e, se for bem, pode realmente fazer parte do elenco em 2022. Agora, falamos de alguns jogadores que estão voltando, outros que podem ser emprestados, e tem um jogador que deixou o Santos Futebol Clube, que é o lateral esquerdo Moraes. Ele que atuou pelo Mirassol em 2020, né? 2021 pelo Campeonato Paulista. E junto com o Boza vieram para o Santos o ano passado na primeira janela de contratação do André Zueda, que foi feita no meio do ano, ainda indicados pelo treinador Fernando Diniz. O Moraes jogou muito pouco, o lateral esquerdo Moraes praticamente não atuou, ele que pertence ao Atlético Goianiense estava emprestado ao Santos até o meio desse ano. Como o Santos não pensa em comprar, ou não pensava em comprar o Moraes, o Santos rescindiu o contrato com o lateral, que agora foi emprestado novamente pelo Atlético Goianiense ao Juventude. Portanto, Moraes não faz parte do elenco santista mais e foi emprestado ao Juventude até o final de 2022. Boa sorte ao Moraes, mas que não jogou absolutamente nada no Santos, né? Até fez algumas partidinhas razoáveis, mas realmente deixou muito a desejar. A expectativa em cima do Moraes era muito maior do que realmente ele apresentou de futebol. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube demonstrou interesse no zagueiro Maicon do Cruzeiro, jogador que tem 33 anos de idade e, de acordo com o GE, o Santos está monitorando o jogador. O Maicon, ele vive um impasse sobre a permanência ou não dele no Cruzeiro, né? Lembrando que após a aquisição
do Cruzeiro, né, pelo Ronaldo, muitos jogadores estão tendo seus contratos revistos, como foi o caso do Fábio, também foi o caso do lateral direito Pará, do goleiro Jailson, ou seja, alguns jogadores que tinham contrato com o Cruzeiro estão tendo seus contratos rescindidos, até por uma questão financeira. O Maicon também vive esse impasse, portanto, o Santos monitora a questão do jogador, a condição do jogador, que pode pintar na Vila Belmiro para 2022. Lembrando que o Carille disse que não quer mais jogar com 3 zagueiros, um esquema tático que deu muito certo em 2021, diante da limitação do elenco santista, mas que o Carille quer voltar a jogar com a linha de 4, né? Então, eu ainda acho que pelas características dos jogadores do Santos, pela fragilidade de marcação do meio-campo santista, o esquema com 3 zagueiros funciona melhor. A não ser que o Santos traga um meio-campista marcador, né? A informação que eu tenho é que o Santos ainda busca pelo menos 3 reforços para 2022 para realmente compor o elenco do Fábio Carille. Agora, se o Santos não trouxer esse volante, eu acho que o Carille vai precisar repensar e talvez manter o esquema com 3 zagueiros. E nesse aspecto, a importância da contratação de mais um zagueiro. O Maicon é um zagueiro experiente, é claro, que não é um jogador fabuloso, já está numa curva final de carreira, né? Mas realmente pode ser muito importante para o Santos Futebol Clube na composição do elenco, principalmente numa temporada que exige muito fisicamente dos atletas. Meus amigos varandeiros, Ricardo Goulart ainda não assinou o seu contrato com o Santos Futebol Clube, mas está tudo certo. Entre as partes, tudo resolvido. Algumas questões burocráticas de contrato, né? Algumas cláusulas sendo ajustadas de lado a lado. O jogador deve assinar o seu contrato nas próximas horas com o Santos Futebol Clube e é aguardado no CT Repelé ainda essa semana para início da pré-temporada. A expectativa é que Ricardo Goulart, se estiver bem fisicamente, inicie o Campeonato Paulista jogando pelo Santos Futebol Clube. Ele que vai jogar com a 10 do Santos Futebol Clube, é isso mesmo. Ricardo Goulart será o 10 do alvinegro mais famoso do mundo. Meus amigos varandeiros, Santos bateu a Ferroviária ontem por 2-0. Foi primeiro do seu grupo na Copa São Paulo. 3 vitórias importantíssimas do time comandado pelo Helder. Helder é aquele meio-campista que jogou pelo Santos Futebol Clube lá atrás, que era um meio-campista até de uma certa qualidade. Hoje ele é treinador do Santos Futebol Clube, da base do Sub-20, e o Santos foi muito bem na Copa São Paulo. Ontem não fez uma partida tecnicamente primorosa, mas fez o resultado contra a boa Ferroviária. A Ferroviária é um bom time, e o Santos agora vai enfrentar o Chapadinha do Maranhão. O jogo é quarta-feira com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate e um jogador chamou muita atenção, fez um golaço na noite de ontem. O nome dele é Lucas Barbosa. Eu venho falando muito sobre ele, é um jogador que tem 20 anos, vai completar 21 agora no mês de fevereiro e ontem fez um golaço. É um meia, ele tem 1,93 m de altura, é muito raro no futebol brasileiro um meia ser grandalhão, né? E ele chama muita atenção por isso, porque ele tem passada larga, ele é um jogador que tem boa impulsão, é bom pelo alto e também bate muito bem na bola. Basta ver o gol que ele fez ontem, quando abriu o placar o Santos Futebol Clube. Um golaço no ângulo com muita qualidade. O Lucas Barbosa, ele já está sendo monitorado pela comissão técnica do Santos, pelo Fábio Carille, e ele deve realmente fazer parte do time principal. O Carille está de olho em 4 jogadores em especial. Juan Seco, que é atacante, que está jogando com a 10, mas ele é 9, é um jogador que cheira gol. Ontem fez mais um gol de oportunismo, né? Um gol de jogador que sabe fazer gol. Juan Seco, olho nesse jogador. Para mim, junto com o Lucas Barbosa e com o Patati, são os principais jogadores desse time sub-20 do Santos Futebol Clube. Então, o Juan Seco deve subir, Lucas Barbosa também, Lucas Pires, lateral esquerdo, jogador que eu falo há muito tempo, e também o jogador Patati, né? O Wesley Patati, que após renovar o seu contrato, deve renovar. A informação que nós temos é que o Santos vai se encontrar com o staff do Patati ainda essa semana e não deve ser problema a renovação da joia santista, o Wesley Patati. Portanto, olho nesses 4 jogadores, correm por fora alguns outros jogadores, como o caso também do zagueiro Jair, que é visto como uma grande joia na base do Santos, e também o lateral Sandro, né?
olho no Sandro, lateral direito, capitão da base, mas que ainda precisa desenvolver um pouco mais. Destaque negativo na base para o goleiro Diógenes, né? É um jogador que é claro que é prematuro falar que não serve para o Santos, mas tem mostrado realmente uma certa insegurança, né? Pode ter potencial, mas até aqui não mostrou, pelo contrário, se mostrou muito inseguro quando teve que participar do jogo, o goleirão Diógenes. Meus amigos varandeiros, hoje tem estreia no Varanda Futebol Debate, é o Debate Show. 18 horas e 30 minutos, a equipe do Varanda vem com tudo. A Varandete está voltando, Marcelo Delmiro, Lucas Rato, Elias Russo, Bruno Marques. Também temos um novo reforço do Varanda Futebol Debate, o Gabriel Ramos. Olha, é um timaço do Varanda Futebol Debate. Fica ligadinho, deixa seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu galera, tchau!